Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, professora Sandra Lima, da sala de leitura, para compartilhar um pouquinho com vocês a respeito da vida e obra de Anne Frank. Anne Frank nasceu em Frankfurt no dia 12 de junho de 1929, chamada de Anneliese Mary Frank, mais conhecida como Anne. Seus pais eram judeus e de origem bem abastada. Todos eles tinham orgulho de seu país, até o momento em que passaram a ser vistos como inimigos, quando Adolf Hitler foi líder do governo em 1933 e os negócios da família começaram a ruir. Os pais de Anne, Otto e Edith, decidiram se mudar para a Holanda com ela e Margot, sua irmã mais velha. A adaptação em Amsterdã foi tranquila. Anne e a irmã aprenderam em pouco tempo a falar holandês e eles foram morar em um bairro com muitos outros judeus que também vieram da Alemanha. Quando Anne Frank completou 13 anos, no dia 12 de junho de 1942, recebeu de presente um diário e no mesmo dia começou a escrever sua história. Durante 2 anos, Anne escreveu em seu diário o cotidiano da família e dos 4 judeus que se juntaram a eles. Os conflitos da adolescência, a guerra, os bombardeios e a ajuda dos amigos. Ela sempre sonhou em se tornar jornalista e depois uma grande romancista. Quando começou a escrever seu diário, ela o via como um projeto futuro que certamente se tornaria realidade após a guerra. Quando tudo voltasse ao normal, as coisas não aconteceram como ela imaginava, mas ela acabou conseguindo o que tanto desejava. O Diário de Anne Frank é considerado um dos testemunhos mais emocionantes de todos os tempos. O que o torna tão especial é a branqueza com que foi escrito e a inocência com que descreve o horror da guerra. Atualmente é um dos livros mais lidos do mundo. Está escrito no Registro da Memória do Mundo, da Unesco. No diário ficou registrado com grande encanto a vida de uma garota que estava em plena fase de crescimento e se encontrava cercada por uma realidade aterradora. E ela diz, em uma de suas frases, enquanto você puder olhar para o céu sem medo, saberá que é puro por dentro e que aconteça o que acontecer, será feliz novamente. Ela tinha esperança. Com o lançamento de O Mundo de Anne Frank, que é o livro que vocês estão lendo, Lá Fora a Guerra, de Jane van der Molen, merece ser conhecido pelo leitor brasileiro. O título, que chega às livrarias em meio aos 70 anos do fim do conflito e da morte da jovem, é resultado de uma extensa pesquisa feita com apoio da Fundação de Anne Frank e recria a história da jovem judia de forma acessível para todas as idades, recontando a história de Anne Frank com sensibilidade a partir de seu famoso diário de informações históricas, fotografias e belas ilustrações. Com o lançamento de O Mundo de Anne Frank, será possível conhecer detalhes da infância e da adolescência de Anne, assim como as aulas na escola, suas manias e amizades. Ela diz que escrever era a única maneira de não enlouquecer no anexo. A história é narrada em terceira pessoa e segue de forma fluida e envolvente, considerando que o livro é voltado não só para o público adulto, mas também para o infantil. Jane van der Molen escreveu com uma linguagem simples, ágil e de fácil absorção, além de tê-lo dividido em 10 temas muito legais: brincadeira, família, guerra, normas, medo, diário, sobrevivência, paixão, traição, horror, acrescentando os acontecimentos posteriores em um álbum de família. Para a composição de O Mundo de Anne Frank, a autora foi além do diário e textos escritos por Anne. Ela visitou campos de concentração e a casa dos Frank. Entrevistou pessoas que conheceram a jovem e pesquisou em outros arquivos. Dessa forma, trata-se de uma história mais abrangente e com nova perspectiva, na qual pode-se acompanhar os eventos pré e pós-diário, mas também conhecer Anne sob um outro olhar. Vocês terão essa oportunidade, como uma garota teimosa que adora falar, mas tagarela, divertida, sonhadora, leal, firme e que também tem as suas inconstâncias, como qualquer criança ou adolescente de vez em quando. Como se fosse possível, a autora tornou Anne ainda mais humana e adorável,
especialmente por mostrar defeitos comuns. A autora diz: li o diário de Anne Frank quando eu tinha 13 anos e por isso criei um laço profundo com ela, não só pelo fato de que estávamos com a mesma idade, mas também pelo modo como ela se expressava e lidava com tudo ao redor. Hoje faz 10 anos desde que o li e ao terminar o livro também me senti emocionada. A autora foi inteiramente fiel às fontes originais e aos fatos históricos, levando em consideração os relatos de pessoas que conheceram Anne, sua família e os demais moradores do anexo. Mas ela criou a maioria dos diálogos do livro. As ilustrações também merecem elogios, pois são bonitas e delicadas. Então você não pode perder, aluno do 8º e 9º ano, a leitura de O Mundo de Anne Frank, Lá Fora, a Guerra. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a vida dessa espetacular adolescente que mudou aquele tempo que ela estava vivendo, pois ela encontrou no seu diário um refúgio para que ela pudesse colocar as suas emoções, os seus medos, suas aflições, os seus sofrimentos. E como ela almejava, o projeto de vida dela era ser uma jornalista, uma grande romancista. O livro dela é conhecido por muitas pessoas, já foi traduzido para várias línguas. Então foi uma jovem que, em seu momento de aflição, conseguiu registrar naquele diário tudo que ela sentia. E o projeto de vida que ela teve não foi em vida, mas foi um projeto que, após a sua morte, conseguiu tocar o mundo inteiro com a sua comovente história. Gostaria de terminar esse compartilhamento com vocês com algumas frases e pensamentos da Anne Frank, para que vocês possam refletir. Ela diz assim: aprendi uma coisa, só se conhece realmente uma pessoa depois de uma discussão. Só nessa altura se pode avaliar o seu verdadeiro caráter. Outra: os pais somente podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos, mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Adormeço com a ideia tola de querer ser diferente do que sou, ou de que não sou como queria ser, e de que faço tudo ao contrário. Ela diz: nunca mais recuarei diante da verdade, pois quanto mais tardarmos a dizê-la, mais difícil torna-se aos outros ouvi-la. Aquele que é feliz espalha a felicidade. Aquele que teima na infelicidade, que perde o equilíbrio e a confiança, perde-se na vida. Viro o meu coração do avesso, o lado mal para fora, o bom para dentro, e continuo a procurar um meio para vir a ser aquela pessoa que gostava de ser, que era capaz de ser, se não houvesse mais ninguém no mundo. O melhor de tudo é o que penso e sinto, pelo menos posso escrever, senão me asfixiaria completamente. É uma maravilha eu não ter abandonado todos os meus ideais, que parecem tão absurdos e pouco práticos. Se me prendo a eles, porém, é porque ainda acredito, apesar de tudo, que as pessoas têm bom coração. Enquanto puderes erguer os olhos para o céu sem medo, saberás que tenho o coração puro, isso significa felicidade. Os abraços foram feitos para expressar o que as palavras deixam a desejar. Então eu deixo aqui o meu convite para todos vocês, para que juntos nós leiamos essa grande obra, O Mundo de Anne Frank, Lá Fora, a Guerra. Que possamos refletir na vida dessa jovem adolescente que mudou toda a sua geração, tendo seu projeto de vida realizado póstumamente, mas que tocou todo mundo com a sua comovente história. Um grande beijo, gente. Até a próxima.